Olá, olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Papo Clia, onde a gente fala, não é, sobre psicologia, saúde, educação. Mais uma vez, claro, temos o prazer de ter aqui com a gente a diretora-geral da Clia, a doutora Ana Paula Magosso. Tudo certo, doutora Ana? Bom dia, tudo bem sim, Thaís, e você? Bom dia, bom dia. Vamos a mais um Papo Clia super interessante hoje, viu, gente? Já vou adiantando aqui para vocês, porque temos também uma convidada muito especial, que é a psicóloga especialista em Cogmed, a Paula Porto. Tudo bem, Paula? Sua primeira vez aqui com a gente, não é? Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Ana? Estou Tudo muito sim. feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou super ansiosa para contar um pouquinho para vocês sobre o Cogmed. Ótimo. Então, você que está nos vendo, não perca, são poucos minutos que valem muito a pena. Bom, nosso assunto de hoje é elucidar, esclarecer um pouco sobre o treinamento da memória operacional, conhecido como CogMed. Paula, conta pra gente, detalhe um pouquinho o que é o CogMed, qual que é o conceito desse treinamento cognitivo. Sim, Thaís, o Cogmed, então, ele é um treinamento cognitivo, né? A gente treina aí a nossa memória operacional, ou também conhecida como memória de trabalho, que é uma memória de curto prazo que a gente tem que nos auxilia aí no dia a dia para fazer muitas tarefas, né? Como que funciona a memória operacional propriamente dita? Ela é uma memória que dura ali no máximo uns 3 minutinhos, e quando a gente recebe uma informação, a gente precisa manipular essa informação dentro da nossa cabeça para conseguir, então, fazer uma ação com essa memória que a gente recebeu, com essa informação que a gente recebeu ali naquele momento, né? Interessante, interessante. E agora eu quero direcionar para a doutora Ana Paula Magosso. Olha, dentro da CLI, a gente sabe que há diversos serviços múltiplos profissionais qualificados para atender às demandas dos clientes. E um deles é o Cogmed. Doutora Ana, explica para a gente, a partir disso que a Paula falou agora, para quem que é indicado o Cogmed? Em que situações ele é indicado? Então, Thaís, a gente sempre parte da avaliação interdisciplinar, né? E especificamente falando do Cogmed, quem dá para a gente muita informação é a avaliação neuropsicológica. Então, aquele paciente que tem uma questão importante na parte da memória operacional, muitas vezes até na questão atencional, nas funções executivas, esse é um paciente que o Cogmed pode ajudar bastante. Uhum. Quando vocês falam memória operacional, pelo que o Paula falou ali, é uma memória mais curta, em torno de Uhum, 3 minutos, né? Em que sim. situações a gente usa isso, doutora Ana? Por exemplo, quando você está passando na rua e você vê um outdoor com uma propaganda que você gostou e ali tem o nome do lugar. O tempo que você leva, né, no carro, você passou, você viu. O tempo que você leva para anotar, essa memória é memória operacional. Quando alguém te fala um número de telefone e você vai anotar, é memória operacional. Quando você precisa fazer um Pix e você está olhando lá o número do Pix e colocando o tempo que você leva para fazer isso, memória operacional. Para fazer uma continha na escola de matemática, você tem que reter os números numa conta de subtração, por exemplo, né? 10 menos 8, então eu tiro, empresto 1, sobe o 2, toda essa manipulação mental da informação, eu estou usando memória operacional. Então, no trabalho tem mais 1 milhão de exemplos, né, que a gente Uhum. usa. Eu estou usando agora, retendo a pergunta que você me fez para poder responder. Eu estou usando memória operacional. Entendi. De alguma forma, Paula, pelo exemplo até que a doutora Ana deu aqui, dos números de telefone, que antigamente a gente tinha na mente isso, né? Sim. De alguma forma, essas mudanças todas tecnológicas que a gente tem modificado nossa memória operacional, tem feito a gente, tem prejudicado ou não? Como é que você vê isso? Então, a gente acaba utilizando dessas ferramentas, né? E aí a gente pode dizer que a gente está usando estratégias compensatórias, né? Então, nessas Entendi. situações, a gente deixa de usar a memória operacional propriamente dita
para usar ali uma anotação, um caderninho, né? E tudo bem a gente fazer isso, mas eu acho que respondendo a sua pergunta, né, tudo é uma questão de intensidade. Quanto menos a gente usar a nossa memória operacional, menos a gente vai desenvolver essa habilidade cerebral que a gente tem. Então, se por um acaso, toda vez que eu for fazer contas, eu recorrer ali à calculadora, de certa forma, sim, eu não estou desenvolvendo a minha memória operacional ali, né? Esse tipo de função cognitiva que nós temos. Então, é a lei do uso e do desuso, né? Quanto mais a gente pratica ali, mais a gente vai desenvolvendo essa habilidade, e que é a função do treinamento CogMed propriamente dito, né? É um treino totalmente digitalizado, né? Então, a pessoa ela faz utilizando o computador ou tablet. E aí esse treino ela vai ser exposta, né, a uma série de sequências que ela precisa memorizar ali para ir fortalecendo essas conexões, né, e trabalhando com a memória operacional. E quando é que a gente sabe? Complementar uma coisa só, Thaís, que eu achei bem interessante no que a Paula falou, né? Porque é a lei do uso e do desuso. Quanto menos eu uso, menos eu treino e menos eu tenho essa habilidade cognitiva. Então, você imagina se você, desde pequeno, você usa pouco, né? Naturalmente, com a idade, você vai perdendo funções cognitivas, né? Então, você usa pouco lá na frente, você vai ter um prejuízo muito maior do que você teria se você usasse bem enquanto mais jovem. Então, eu acho que isso, nosso meio de vida, ele afeta não só o uso na infância, mas ao longo da vida toda, sabe? Entendi. E quando é que a gente sabe, né, pra gente leigo aqui que está assistindo a entrevista de vocês, quando é que a gente sabe que a nossa memória operacional está falhando e que eu preciso de um treinamento, que eu preciso de um tratamento, de um cuidado maior? Que sinais são esses, Paula, que eu preciso estar atenta? Sim, Thaís, a gente precisa ficar atento, por exemplo, se a gente for pensar em crianças e adolescentes, né, que é uma faixa etária de aprendizagem, então a gente pode olhar para essas questões acadêmicas, né, quanta dificuldade que eu estou tendo ali para interpretar textos, né, para fazer cálculos matemáticos, então são alguns sinais que já me apontam dificuldade com a memória operacional. O CogMed, quando ele foi construído lá atrás, ele foi pensado especificamente nas pessoas que têm o TDAH, que é o transtorno o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Né? Só que aí o resultado desse treinamento para essas pessoas que têm o TDAH, né, que a gente sabe que tem o déficit já na memória operacional, ele foi muito maravilhoso. E aí os pesquisadores começaram, bom, se deu tão certo para esse público, por que não tentarmos com as demais pessoas, né? E foi aí que eles foram percebendo que outras pessoas também podem se beneficiar, né? Então, não só quem tem o déficit de atenção, mas uma dificuldade, né, de aprendizagem na escola, de leitura, ou, por exemplo, se a gente já mudar para um público mais velho, né? Pessoas, né, no ambiente de trabalho que têm dificuldade de elaborar ali uma organização, um planejamento, né? Então, essa pessoa pode se beneficiar também e nesse momento perceber, puxa, eu tô sentindo, né, dificuldade de manter uma organização, um planejamento para eu conseguir realizar as minhas tarefas do meu dia a dia, né? Ando esquecendo muito as coisas, né? Não estou conseguindo lidar bem com essa pressão do trabalho. Então, são essas algumas das características que a pessoa pode ir se atentando e pensar, puxa, eu preciso de um treinamento, né, para enriquecer, assim, a minha memória operacional e, consequentemente, o meu foco, a minha atenção, a minha organização. E até para os idosos também, né, Paula? Isso, eu acho bem Ana. Importante. O meu pai, por exemplo, ele fez o CogMed e ele tem um processo de declínio cognitivo e, nossa, foi muito bom. Né? O resultado é maravilhoso. Isso mesmo. Naturalmente, né, existe um declínio natural, né, das nossas funções cognitivas. Então, quando a gente vai chegando ali depois dos 50, 60 anos, também pode beneficiar muitas pessoas.
Uhum. E ó, tem gente interessada aqui no assunto, já perguntando aqui na nossa produção, Leandro Herculano perguntando quanto tempo demora esse treinamento, esse tratamento. Leandro está precisando e eu quero dizer para vocês que eu também estou precisando, gente. Vamos lá, né? Treinar essa nossa memória aí. Quanto tempo é? Na Sim. prática, como é que funciona o tratamento? Ele funciona da seguinte forma, Thaís. A pessoa, então, ela chega pra gente, né, na clínica, é feita uma entrevista inicial ali pra gente entender as demandas e ver se é necessário mesmo realizar o treinamento. E aí, quando a pessoa começa, né, ela tem ali o que a gente chama de tutor Cogmed, que no caso sou eu. Então, a gente faz toda uma explicação inicial para a pessoa entender como que funciona o programa, né, no computador, então a questão da senha, do login, e aí os treinos que vão começar, né? Essa pessoa, ela pode treinar da casa dela, ela pode treinar da clínica com a gente, e aí ela vai ali, a cada dia de treinamento, receber o que o próprio programa vai colocando para ela, o que ela tem para fazer naquele dia, né? E aí ela vai solucionando ali os probleminhas que vão colocando, vai treinando a memória dela com o programa. E esse programa ele vai gerando um banco de dados, né? Então o tutor ele tem acesso a todo esse banco de dados conforme o treinamento de cada pessoa. E é justamente por meio desse banco de dados que o tutor ele consegue fazer esse acompanhamento mesmo quando a pessoa treina de casa. Né? Então ela consegue ter acesso ali, ver a quantidade de erros, ver o horário que a pessoa está treinando. Por quê, né, que é importante esse acesso a essas informações? Porque dessa forma o tutor consegue auxiliar a pessoa a ter o melhor do treinamento, né? Então, por exemplo, se o tutor nota ali que a pessoa está treinando de noite, né? Não está tão bom os resultados. Então, o tutor pode sugerir, olha, vamos pensar num horário em que você está menos cansado, por exemplo, né? Não existe uma regra, eu acho que cada um funciona de um jeito, mas é só para exemplificar como que é o trabalho do tutor, né? E a pessoa, ela vai realmente ali, você perguntou a duração, né? Isso. O treinamento ele pode durar de 1 mês até 3 meses, mas a média é de 3 meses de treinamento, né? Então é legal porque é uma coisa finita, né? Ela tem ali o começo, meio e fim. E após o treinamento, essa memória operacional, né? Os estudos já comprovaram que ele continua a se desenvolver. Então não é algo assim, acabou meu treinamento, minha memória vai voltar. Não é dessa forma que funciona. Eu acho que isso é muito bacana de colocar também. Pois é, e tem um dado aqui, viu, gente, que olha, 80% das pessoas que fizeram Cogmed tiveram alterações sensíveis na capacidade de concentração, de foco, controle dos impulsos e diminuição do déficit de atenção. Ou seja, dá resultado sim. Agora, doutora Ana, como todo treinamento, para qualquer coisa que a gente faça, a gente precisa de um tempo para o nosso cérebro estabelecer, não é? Algumas conexões. Comenta um pouquinho para a gente sobre isso, sobre essa resiliência, até eu diria, né? Da gente permanecer fazendo algo bom e saudável para a gente. Sim, eu acho que por isso que é tão importante, Thaís, a função do tutor, né? Então, quando o paciente vem realizar a terapia na clínica, porque ele faz na clínica uma vez por semana e as outras vezes na semana ele faz de casa, mas quando ele está com o tutor e o tutor está analisando tudo isso, ele já vai dando dicas, né, do que ele pode fazer no dia a dia para também ir estimulando essa memória operacional, né? Então, dicas, por exemplo, dessas coisas bobas, né? Ao invés de você pegar e literalmente usar a calculadora, por exemplo, fazer mais cálculo mental, de você, por exemplo, vai fazer um Pix, né? Então, de você tentar gravar, sei lá, de 4 em 4 números a chave Pix da pessoa, para você poder ir colocando. Então, tem várias coisas no dia a dia que o tutor pode ir sugerindo para que você mantenha esse treino de forma natural no seu dia a dia depois. Mas eu acho que é mais importante que a Paula colocou. O efeito, ele não acaba com o treinamento, porque uma vez que você estimula, né, isso perdura aí durante muito tempo. É claro, você tem que continuar utilizando, né? Claro, claro. Paula, e no caso de crianças e adolescentes, é necessário você ter o tutor, claro, da CLIA, e em casa, precisa algum acompanhamento também?
Precisa, Thaís. A gente chama essas pessoas de assistente de treinamento, né? No caso das crianças e dos adolescentes, é obrigatório ter ali um assistente de treinamento, porque essa pessoa ela vai atuar juntamente com o tutor, né? Auxiliando que essa criança ou esse adolescente consiga obter o melhor do treino. Então, qual que é o papel, né, dessa pessoa que está ali com a criança e com o adolescente? Ajudar e garantir que essa criança não faça uso, por exemplo, das estratégias compensatórias, né, como a gente falou no começo. Então, a criança ela não pode fazer anotações, né? Por exemplo, não pode repetir em voz alta a sequência que ela ouviu. Ela não pode virar o tablet ou o notebook para visualizar de outra forma, porque quando a gente faz isso, a gente não trabalha a nossa memória operacional de forma isolada, que é o que a gente espera do treinamento em si, né? Então, o assistente ele está ali para conseguir garantir que não se faça uso dessas estratégias, e não só isso, mas também estar ali do lado, né, motivando, né, porque se trata de um treinamento que exige esforço, né? Não é algo assim tão simples. A gente sempre compara muito a ir à academia, quando a gente explica para as famílias, né? Então, exige esforço. O programa ele vai sempre trabalhar com o limite da sua memória operacional. Então, conforme você acerta, ele vai dificultar, né? Vai aumentar estímulos. Conforme você erra, ele vai diminuir. Então, o assistente ele fica ali para dar motivação, né? Para ir ajudando essa criança, esse paciente não desistir e terminar até o final para que o treinamento seja feito de forma correta. Puxa, quanta coisa a aprender sobre o nosso cérebro, né? Nós temos aqui uma super máquina, não é, doutora Ana? Mas que ainda é um mistério para a gente, né? Tô falando eu, né, gente, leiga aqui, quanta coisa a aprender para saber usar tudo isso ao longo da vida. E, doutora Ana, onde é que as pessoas podem encontrar, especificamente, ter acesso ao CogMed dentro da CLIA? A gente trabalha com o CogMed, Thaís, dentro da clínica de especialidades. Por ele abranger um público muito grande, né, desde crianças até idosos, então é na clínica de especialidades que ele vai encontrar, que atualmente fica na Rua Vitória Régia 1095. Vou fazer uma pergunta aqui, pessoal. É possível fazer tudo online ou não? Tô longe de vocês. Sim, é possível sim, desde as entrevistas iniciais até o programa em si, né? O tutor, ele vai fazer um contato com a pessoa que está ali em treinamento uma vez semanal, né? E esse contato ele pode ocorrer por mensagem no WhatsApp, uma ligação ou até uma chamada de vídeo, né? Que aí nesses contatos a gente vai fazendo a leitura de tudo que está sendo treinado, né? Esclarecer possíveis dúvidas que a pessoa possa ter ali durante o treinamento e também ir fazendo as pontuações, né? Para ir ajudando a pessoa sempre a obter o melhor do treinamento em si. Muito bem. E aí, gente, vamos treinar a memória? Estão todos convidados, viu? Agradeço mais uma vez a presença da doutora Ana Paula Magosso e também de você, Paula Porto, e seja sempre bem-vinda aqui com a gente, Paula. Obrigada, eu que agradeço muito vocês também pela oportunidade. Obrigada, doutora Ana. Obrigada a você, Thaís. Um abraço. Um abraço. E olha, para saber mais sobre os nossos serviços, acesse o nosso site pelo www.cliapsicologia.com.br. Nós temos sedes em Santo André, Piracicaba e Campinas. Só entrar em contato conosco e nós também estamos, claro, nas redes sociais como Clia Psicologia, Saúde e Educação. Acompanhe o nosso trabalho e logo a gente volta de novo com mais um Papo Clia. Grande beijo, gente!